o contato com o seu Salvador, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 de maio de 2024, os inimigos do cristão. O texto áureo está escrito em Gálatas, capítulo 5, o versículo 25 e o 26. Vamos ficar sobre os pés. Verdade textual. Se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. A verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. O texto áureo está escrito, o texto bíblico, a leitura bíblica, está escrito em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 14, e depois 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Para quem não tem a lição, Romanos capítulo 6, do 11 ao 14, depois 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Amém? Eu leio o versículo, a igreja lê o outro. Romanos capítulo 6, versículo 11, ele diz assim: assim também vós que considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tenho, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para me oferecermos em suas consciências. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora nós vamos ler 1 João, capítulo 2, do versículo 15, 16 e 17. 1 João, lá perto de Apocalipse. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem do que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, e a consciência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, nada do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, né? Quero convidar aqui o diácono Alexandre para vir fazer essa oração, né? Apresentando o nosso pastor, apresentando os irmãos que estão enfermos novamente, né? Apresentando os irmãos que estão trabalhando também, tem vários irmãos trabalhando, né? À noite, que o Senhor venha nos abençoar. Saúde e glória ao Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para adorar ao Senhor e para aprender da sua poderosa palavra, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, estamos diante da tua presença, Senhor, para te agradecer porque o Senhor é um Deus fiel na nossa vida. Deus, para te pedir que o Senhor venha trabalhando, Pai amado, nossas vidas através da tua palavra. Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão doentes, nós queremos que o Senhor ainda está, Senhor, com a tua mão poderosa
Senhor, o teu povo, para garantir, Senhor, vitória, para garantir, Senhor, milagre. Senhor, Senhor, o professor, Pai, nessa noite, que vai, Senhor, abençoar, Senhor, a tua palavra, para que nós venhamos sair daqui, Senhor, Ajuda teu povo, Senhor, nesta noite. Senhor, cheio da tua verdade em nossos corações, trabalha em nossas vidas diariamente através da tua palavra. Assim que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quero louvar o nome do Senhor por mais esta oportunidade. Esta noite, com um número reduzido, as irmãs foram cooperar junto com o círculo de oração da sede. Então, algumas irmãs desceram para lá hoje. Então, o número reduziu um pouco. Mas, quem veio não vai sair daqui vazio, né? Vai sair daqui com a palavra no coração. Se os irmãos saírem, nós já tomaremos o estudo hoje nessa noite. Glória a Deus. O tema desta noite, irmãos, os inimigos do cristão. Aos novos convertidos que estão firmando agora na fé, eu quero que vocês entendam que vocês se alistaram para uma guerra. E essa guerra tem os inimigos. Tem os inimigos adversários que vai tentar tirá-los da presença de Deus. Temos que estar conscientes de que a nossa jornada para o céu sempre vamos enfrentar influências, ataques em diversas áreas. A gente vai passar por lutas e nós só venceremos através da fé, dos ensinos da palavra de Deus, nos cultos de doutrina, na escola bíblica dominical, que a gente vamos vencer os nossos adversários. Além dos bem conhecidos adversários que nós temos, estão entre eles os principais: o diabo, a carne e o mundo. Presta atenção de todos, irmãos, esse assunto é muito delicado. Vou repetir. Nós estamos no campo de batalha. Temos muitos adversários contra nós. E eu quero, com a ajuda da nossa lição, classificar 3: o diabo, a carne e o mundo, os quais abordaremos em específicos tópicos, como também advertidos por meio das Sagradas Escrituras, que outros instrumentos diabólicos batalham para desfazer o bom trabalho realizado por Cristo. Quero fazer uso da palavra de Deus nessa introdução em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se você quiser me acompanhar, tiver uma caneta, grifa a sua Bíblia, pois é de suma importância. Lembrando que essa lição, irmãos, que nós estamos aprendendo nesse trimestre, é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Então, estamos trilhando um caminho. Essa é a 5ª lição, que está nos direcionando para o caminho do céu, que nos implica a santidade, a verdade. Então, com isso, irmãos, através da palavra de Deus, nós vamos tomar uma chibatada, vamos aprendendo através das Escrituras. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo escreve: tendo por certo isso,
E aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor também alertou ao surgimento de falsos profetas, como também aqueles que nos trariam os falsos ensinos. Em Mateus 24:11, Jesus vai dizer: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é o trabalhar do adversário, esse é o trabalhar do inimigo. Os irmãos, toma de suma consciência de uma coisa: cuidado com o que você ouve. Se não vier da Bíblia, não é de Deus. Eu peço aos companheiros, quando vier à frente, tomar uma oportunidade para trazer uma palavra, faça a leitura da palavra de Deus. Porque nós mesmos não temos nada para passar a ninguém. Mas quando lemos a palavra de Deus, as coisas mudam. Você tenha uma oportunidade, pastor, eu não sei falar, eu não sei fazer, pegue a palavra de Deus, abra num texto, no salmo e leia. Quem sabe através do salmo que você lê, alguém vai ser edificado. Que seja o 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes tem alguém necessitado de uma palavra, ouviu? O Senhor é aquele que supre a necessidade de todos. Pastor, eu não sei falar, pega o texto, grifa na tua casa, fala quando eu tiver oportunidade. Eu não sei falar, mas eu vou ler um texto da Bíblia. Amém? Então o Senhor alertou sobre o surgimento de falsos profetas e de falsos ensinos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Paulo disse que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé por causa dos espíritos enganadores e doutrina de demônios. Abre sua Bíblia, 1 Timóteo 4:1. Faça uso da tua espada, meu irmão. Tu vai ver como é bênção estudar a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem achar, leia em voz alta. Hoje eu quero ouvir os irmãos. Vai. Amém. Paulo já está nos orientando que o nosso adversário, quem? O diabo, já está operando. Escuta só, o diabo sabe que o mundo já é do maligno, já é dele. Então o diabo, ele quer operar dentro da igreja, no meio dos obreiros. O diabo vai entrar no meio daqueles que a gente acha que tem alguma coisa e na verdade não tem nada. E surgirão no meio de vós, Jesus disse, falsos profetas. E Paulo ainda vai dizer mais, o Espírito expressamente diz. Quem é esse Espírito? Expressamente é o Espírito Santo, revelando a Paulo que nos últimos tempos, agora, apostatarão alguns do quê? Da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ah, pastor, que isso? Está cheio por aí. Agora estão batendo contra a parede preta. Não é questão da cor, não, irmãos. Não é questão de preto. Eu sou preto, eu sou preto, eu ando no carro preto, se tiver. Não é a questão da parede ser preta, é a questão de trazer lá de fora os costumes do mundo. Porque antigamente a parede preta era o quê? A parede preta era para boate, para coisa, a danceteria. Então eles querem pegar esses costumes do mundo e trazer para fora, sabendo que um dos nossos adversários, nossos inimigos, se chama mundo. E o apóstolo Pedro advertiu quanto aos tais. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, a palavra de Deus diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, os
resgatou, trazendo sobre si mesmas. Que é isso, Rodrigo? Vou ler de novo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Olha a advertência de Pedro. Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdições e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então surgirão do nosso meio, não vai vir de fora, já está conosco. Os falsos ensinos, a falsa doutrina, já está no nosso meio. E muitos não querem mais pregar, irmãos, a verdade. Esta é a realidade. Muitos pregadores deixaram de pregar a verdade para viver nos seus deleites, para viver nos seus prazeres. Ou seja, para receber melhor. Então vamos pregar o que o povo quer ouvir, mas não pregam mais a palavra de Deus. E isso, o nosso primeiro adversário, o diabo, Satanás, o cão, está aproveitando de sobremaneira, invadindo as igrejas, mudando os usos e costumes, dizendo isso pode, trocando o que era certo é errado, e o que é errado agora se tornou certo. Paulo está nos avisando aqui. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não pode vir de outro, tem que vir do demônio. Esses falsos profetas são os aliciadores, os que trabalham para confundir e enganar e fazer abandonar a fé. E os que seguem os ensinos ortodoxos da palavra de Deus, precisamos estar bem firmados na rocha, para não sermos ludibriados, iludidos, enganados. Porque, irmãos, é tanto blá, 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 que tem hora que se a gente não tiver firmado na rocha, até mesmo os escolhidos serão enganados. Mas prega bem, a roupinha dele, o sapato dele, só para impressionar. Olha o cabelinho dele, aparecendo aquele pagodeiro dos anos 90, a calça apertadinha, meu Deus, o homem é terrível. A oratória dele já... As minhas palavras pratica, olha aí, assemelhoeira o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Se você tem a palavra, pode vir aqui em banda, candomblé, macumba, tudo que vir, você vai refutar, você vai falar, não foi isso que eu aprendi. Se bater na sua porta de manhã, aquela seita, você vai dizer, olha, não é isso que eu entendi, a Bíblia não funciona desse jeito. Porque você aprendeu, você está alicerçado. Ao invés de você ouvir ele, você vai dizer a ele. Você mudou. A maior parte desses homens é pobres, isto é, desaprovados. Por isso, resistem à verdade divina. Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, se nós não tivermos alicerçados, irmãos, seremos enganados. 2 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho amado, ele diz, olha, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ou seja, não creram em Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobres quanto à fé. Trazendo as palavras satânicas, malignas, para destruir a igreja. Esses desfazem da Bíblia e seguem as suas próprias opiniões, eu acho.
eu creio, eu entendo assim, firmam-se em argumentos humanos, filosóficos e científicos para dizer que Deus não existe. A intenção de Satanás é sempre tentar apagar a existência de Deus. A Bíblia, verdadeira bússola para prosseguirmos. Ela é cheia de revelações, mas eles tentam dizer que ela é errada, querem trocar o que está escrito, querem mudar as doutrinas, querem fazer da palavra de Deus coisa fútil, negando a existência do céu, negando a existência do inferno, negando a existência do diabo, afirmando que cada pessoa deve viver a sua vida conforme ela pensa, ou que ela acha. Não, fica do jeito que você tá bom assim, tá certinho. Deus só quer seu coração. Não devemos, como cristão, estar desapercebidos. Precisamos estar em alerta contra esses opositores que ferrenhos vêm tentar colocar na nossa cabeça que o evangelho é fácil. O evangelho é só os 10%. Não. Você está na guerra, meu Deus. E Deus pegar Deus e colocar no aparelho e dizer: tu tem que dar, tu tem que fazer. Romanos 1,16. Aprendemos nessa sequência do livro de Romanos. Paulo vai escrever dizendo: porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Mas, 2 Timóteo 2,16, ele diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo aqui está combatendo contra os contrários. Em vez de levarmos para o céu, de colocarmos no caminho que o Senhor nos orienta a estar, faz com que nós desviamos. Precisamos combater de uma maneira firme, constante, esses maléficos ensinamentos. Essas igrejas neopentecostais que tentam facilitar as coisas, para que eles tenham igrejas cheias. Arrotadas, porém, sem fundamento bíblico. Eu olho aquele templo de Salomão, coisa maravilhosa, cheio de crente, irmãos, mas eles não estão sendo alimentados pela palavra. Não há palavra de conversão. Se alguém chegar ali e pregar uma palavra dura, eles vão pegar as malinhas deles, os carros importados deles e vão embora. Porque eles já criaram um comichão nos ouvidos. Ouça os testemunhos. Deus fez, como Deus me deu, eu era pobre e fiquei rico da noite para o dia. Observe os testemunhos. Você verá que não há finalidade cristocêntrica para a salvação. O salvo que deseja seguir a sua caminhada de modo firme, sólido, precisa cada vez mais achegar-se a Deus com fé. Primeira etapa, nós precisamos ter fé. Primeiro passo para caminhar rumo ao céu, como a lição está nos instruindo. Segundo passo, oração. Terceiro, meditação na palavra. Pois acaso falte fé, que é o firme fundamento, o crente vai padecer. Você está aqui para ouvir o quê? A palavra, e a palavra te alimenta. Alimentando você, gera fé dentro de você. Paulo aos Romanos vai dizer: eu não me envergonho. O que é isso? É fé. Por que está pitando assim?
Fé vai fazer com que você não se envergonhe. Pela fé você vai entender que a palavra tem poder. Pela fé nós seremos salvos. Aleluia. Para os judeus também como para o grego, ou seja, universalmente. Deus não faz acepção de ninguém, pois o desejo dele é que todos sejam salvos. Então ao ler aqui Paulo aos Hebreus, carta aos Hebreus, que eu creio que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas eu não vou aqui entrar em detalhes. Ele diz aqui, ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Que é isso? Esperança. E muita gente perdeu essa esperança, a fé. Com esses falsos ensinos, com essas ideologias que têm criados por aí, nós estamos sendo atacados constantemente por doutrinas demoníacas. Ser uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos, ele possui poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como um Deus desse século, príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Aleluia. O nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa, e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Olha aí. Glória a Deus. O diabo é real. A primeira referência que eu quero trazer à igreja está em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler. Gênesis, capítulo 3. Vamos conhecer o adversário? Acompanhe comigo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui a primeira passagem que cita Satanás. Então ele é real, ele existe, não é um mito, não é aquele vermelhinho de chifrinho que a gente tanto imagina. Aqui ele se transfigura em uma cobra, em uma serpente. E ele é totalmente responsável pela queda do homem. Então o desejo dele, quando ele vê um homem de Deus, é derrubar, é destruir. Tanto isso que no judaísmo descreve que ele é como adversário, é acusador. Ele não é visto como um ser autônomo, mas considerado um agente celestial, tendo um papel de acusar perante Deus. Como, pastor? Você errou, ele é o primeiro a subir lá em cima e dizer lá, é pregador, é cantor, mas olha lá, Ele é o primeiro a levar queixa diante de Deus. Errou, ele sobe. É por isso que lá em João 10 a Bíblia diz que nós temos um advogado.
Ah, se não fosse o advogado. Ah, se não fosse o advogado. Tantas acusações que sobe, toda hora sobe diante de Deus, toda hora sobe diante de Deus. Olha, eu vi, ele fez, ele mentiu. E agora? Não, pastor. Ele não faz isso, não. Não! Abre a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Vamos ver o acusador indo diante de Deus. Nós estamos aqui no primeiro inimigo. O primeiro inimigo é o diabo. Gravem isso, novos convertidos. Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Veio quem? Satanás, entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha o diálogo, Deus com Satanás. E disse o Senhor: Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Desvia-se do mal. Então respondeu Satanás, olha só, ao Senhor e disse: porventura teme Jó, Deus de balde? Ele já estava visualizando Jó. Provavelmente ele já tinha preparado uma seta, uma cilada, alguma coisa para derrubar Jó, mas diante do testemunho de Deus, ele foi refutado, não vai acontecer, porque Jó é íntegro, é reto, é temente a Deus. Porque se ele fosse levar alguma mentira diante de Deus, porque o diabo ele é o pai da mentira, se ele fosse levar qualquer conversa que distorcesse a vida de Jó diante de Deus, Deus já quebrou ali na hora. Sincero, reto, temente, desvia-se do mal. Que é isso, pastor? É o escudo de defesa de Efésios 6. Ele já tinha o escudo da fé. Ele já não andava com o mundo. Ele era reto, temente a Deus, não dando brecha para o diabo na vida dele. Então Jó disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti diante da tua face. Sabe o que é isso? Ele está dizendo que Jó barganhava com Deus. Ele quis dizer que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo. Ele recebia tudo, ele era um homem de bens, ele era um homem de boa aparência, era um homem que todos buscavam conselho com ele. Aí o diabo vai usar, escuta isso, é muito sério, irmãos. Pastor, mas eu estou na igreja fiel, estou crente, mas o diabo sempre vai ter um argumento para lançar sobre você. Não tinha como ele atacar Jó, mas ele foi diante de Deus e colocou em mesa, falou também, ele só é assim porque você dá tudo para ele. Aí ele vai dizer no verso 11, mas então Deus, estende aí a tua mão e toca ali em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Agora ele mexeu. Possivelmente Deus parou para pensar um pouco, falou, é verdade, né? Mas eu vou provar a ele que Jó é diferente. Aí Deus vira no 12 e diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não te estende a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Vou dizer outra coisa aqui para você que você não saiba: o diabo só vai tocar em você se Deus permitir. Mas ele tem tanto poder, inteligência, sagaz, sabedoria, que às vezes, irmãos, ele não precisa nem tocar em você, ele lança uma seta. Os dardos inflamados do maligno. Ele nem precisa lançar a mão sobre você, que nem ele fez com Jó. Eu digo uma coisa: se o diabo tocar em nós, meus irmãos, a gente não entra.
se nós não estivermos firmes em Deus. A ordem de Deus foi, 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo, olha como Deus foi, tudo quanto Jó tem. Não foi só, não, toca lá não, em tudo. Deus permitiu. E verás se não, cadê? 12. Tens na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, ou seja, toca tudo que tiver em volta dele, mas só não toca nele. Porque Deus sabe, se o diabo tocar, mata. Nós estamos blindados pela graça de Deus. É por isso que ele não toca em nós. Mas está ruim demais isso aqui. É por isso que ele não toca em nós. Deus não permite tocar em você, porque se ele tocar em você, ele mata você. O diabo não tem poder, irmãos. Então a gente fica questionando, isso é culpa do diabo, não sei o que, não. O diabo lança a seta e sai fora, porque ele sabe que não pode tocar em você. Olha a destruição que ele fez ao tocar em Jó. Verso de número, Jó, no capítulo 2. Primeiro, ele vai tocar nos filhos, matando os filhos de Jó, aquele a quem Jó possivelmente mais amava na vida, os seus meninos, seus filhos. Depois ele vai tocar nos bens. Jó olha para tudo aquilo, de um dia para a noite ele amanheceu sem os filhos e sem os seus bens. Jó não questionou e disse, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora no versículo 2 vem de novo, e vindo outro dia, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. E se apresentou diante do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Endereço. O diabo está por aí, rodando. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo, Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir a sua causa. Então Satanás, lá vem ele de novo. Então respondeu o Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca ali nos ossos, na sua carne, e verás, e não blasfema de ti na tua face. Deus já tinha arrancado tudo. Foi Deus, não, foi Deus que permitiu. Então, Deus já tinha tomado tudo de volta. Agora, faltava só uma coisa, a saúde. Essa tese do diabo aqui, nessa entrevista, Deus foi mais ou menos assim, nós mexeu nos filhos, mexeu nos bens, isso daí ele recupera. Isso daí ele vai com a esposa, coabita com a esposa, tem mais um filho. Isso aí ele começa a trabalhar de novo, porque ele é sábio, ele tem sabedoria, ele conquista de novo. Agora toca na pele, toca nos ossos, toca na saúde dele, para tu ver se ele não vai blasfemar na tua face. Olha Deus, verso de número 5, estende, porém, a tua mão, e toca ali nos ossos, e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Aí Deus, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos. Poupa, porém, a sua vida. Olha como o diabo é tão obediente a Deus também. Ele vai tocar só na saúde, mas não vai matar Jó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma maligna chagas, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça, ou seja, nele não há poder algum para agir de maneira independente, contrariando a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus, provar Jó, mas ele não desistiu.
Manda chamar os 3 amigos. No meio daqueles 3 amigos tem um acusando. Fala logo, Jó, é o acusador. Diga, veja ler o livro de Jó aqui inteiro. Você viu que tem um acusador no meio dos 3. Ali tinha um sendo usado. Confessa logo. Jó dizia: não fiz nada. Eu não sou culpado desse pecado. Eu não cometi nada. Ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele vai falar muitas coisas. Porque a prova dele estava difícil. Mas em nenhum momento ele vai amaldiçoar a Deus. Ou ele vai falar alguma palavra que vai fazer com que Deus se revolte contra ele. E no final da história todo mundo sabe o que acontece. Então há vários textos na Bíblia que Satanás é um agente celestial e devemos ter cuidado com ele. Ele é o nosso arqui-inimigo. Mas o que sabemos pela Bíblia é que Satanás é um ser de mal índole, o qual se opõe a tudo que é de Deus. Todo o projeto de Deus ele é contra, ele é astuto, mentiroso, tentador, ele busca desviar o homem dos caminhos de Deus, ele se opõe a Cristo. Quer ver? Vamos descrever o Evangelho cegando as pessoas. Olha para você ver como ele é. 2 Coríntios 4,4. Leia para mim. 2 Coríntios 4,4. Leia em voz alta, quem encontrar. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem achar, põe-se de pé e leia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ver que ele cega o homem. Então há muitos homens andando erroneamente porque já está cego, porque o diabo cegou. Você pode pregar para ele, você pode falar do amor de Jesus, você pode fazer, você pode, enquanto não cair-lhes as escamas dos olhos, você vai só palavras. E como é que cai, pastor? Como é que eu faço para alguém acordar, despertar? Trazendo a palavra. Ele tem uma natureza predadora. Sede sóbrios, 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, para que o diabo, vosso adversário, que anda ao seu derredor, bramindo, olha, bramindo, o que é isso? É uma natureza predadora, bramindo como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Ele não vem para brincar com você, ele vem para, com só objetivo, te induzir ao inferno, te levar para as trevas. Os cristãos estão sempre batalhando contra ele. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Afirmamos que o diabo é como um agente maligno, jamais foi uma criação divina, mas tornou-se esse ser por causa da sua soberba, querer ser igual, se igualar, pegar o trono dele e colocar do lado de Deus. Ele nunca quis ser mais do que Deus, mas ele tentou se igualar. Isaías 14:12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Verso 13, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante, igual ao Altíssimo. Quando ele desejou isso no coração, Deus pegou e falou: espertinho. Mas ele já havia corrompido a terça parte dos anjos e desce. Todo mundo fora. Contudo, no verso de número 15, Isaías diz: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então ele não é brincadeira. Esse adversário
não brinque em serviço. Ezequiel disse, 28:12, Ezequiel 28:12, filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, tu és o feridor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Está falando dele. Estava no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua, sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e outros, obras dos teus tambores e dos teus pífaros, estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e estabelecer no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então houve nele uma iniquidade para ele ser expulso do céu. Em Apocalipse vai descrever melhor, dizendo, e houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem era o dragão? Satanás. Batalhavam o dragão e os seus anjos. Nós vemos Satanás e os seus anjos. E foi, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou. Apocalipse 12:8. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, perdeu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Você não vai ser diferente, ele vai te enganar, mas ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o diabo não veio só, ele veio com o seu exército. Os pregadores não querem falar mais isso, irmãos, mas ele tem um exército à disposição dele e bem organizado. Você vai ver que ele andava com os anjos dos céus, do seu corpo saía sons. Ele era o maestro lá de cima, ele tinha poder no céu. Até um dia que o seu coração se encheu, soberba, irmãos. Uma das piores coisas na vida de um crente é ser soberbo. Ele sendo soberbo, ele é semelhante ao maligno. Quando ele se soberbeceu, querendo, Deus cortou a asa dele, falou, chega, tirou a unção que ele tinha, me dá aqui, que era a unção de adorar. Ele adorava a Deus só no andar. Ezequiel diz que saía sons das suas roupas. Todas pedra preciosa estava à sua disposição, ele tinha poder. Mas no momento que ele soberbeceu, ao ponto, irmãos, de querer parecer com Deus, todo homem que cresce mais do que Deus permite, Deus chega e acabou. Então a batalha é descrita aqui com o anjo Miguel, você vai ver que ele desce com os anjos. Então a sua luta, irmãos, é contra a guerra, é contra o exército do mal, não é só contra o diabo e os seus adébitos. Aleluia. Segundo ponto, descrição de Satanás. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo sax, isto é, não é aqui não, errei. 2, aqui. A descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical de querubins, como eu acabei de ler agora, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás. Por causa do quê? A respeito do corpo de Moisés. Por que ele brigou? Porque ele sabia, Deus sabia que se o corpo de Moisés fosse achado, o povo ia adorar Moisés como se ele fosse um Deus. Então o diabo queria, porque queria pegar o corpo de Moisés, para o povo ficar adorando. Até hoje o povo adora Moisés lá, Davi, então, vixe, imagine se o povo acha o corpo de Davi. Até hoje não ia ser mais Deus, ia ser só Davi, o Deus deles lá. Mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos.
Ele possui poder, porém, as suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, é inteligente, sente raiva, tem desejo, vontade própria. Ou seja, o inimigo tem identidade. Ele tem identidade. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. João escreve dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabendo que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Eita. Identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Primeiro, serpente, como lemos aqui, refere-se à sua sagacidade, astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes. Adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador, maligno, revela o seu caráter, dragão vermelho, revela a sua ferocidade, tentador, ação tentadora no campo da imoralidade, enganador, Beuzebu, chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel e destruidora do nosso adversário. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Quando lemos Apocalipse ainda 12, versículo 7, houve a batalha no céu, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, era o diabo. Aleluia. Quando vemos lá em Atos 5:3, a Bíblia diz: e disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Como é que Pedro sabia? Do mentiroso. E por trás daquela mentira, Satanás estava. Na hora que ele viu, Pedro disse: ei, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Qual foi a sentença? Morte. Morreu. Então, isso é um prenúncio, irmão. Se dermos brecha ao diabo, a única coisa que ele quer é nos matar, porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. Assim como o anticristo, a besta, o falso profeta, vem tudo na mesma linha, num só objetivo: destruir a igreja do Senhor, tirar a nossa identidade. Meu Deus, quanto crente que já perdeu a identidade, irmãos. Muitos crentes já se perderam a sua identidade. Temos que ser igual Daniel. No meio da Babilônia, do mundo, ele não se deixou levar, pelo contrário, ele não se contaminou com os manjares do rei, ele preferiu fazer o quê? A diferença. Quando trouxeram a carne para ele, ele dizia assim: não, pode me dar uma saladinha, pode me dar aí um alface, mas dessa carne eu não como. Por quê, Daniel? Porque essa carne é consagrada a demônios, os demônios da Babilônia, os astrólogos. E o vinho, aquela bebida que antes dele beber, o rei tinha que experimentar, ou seja, não é porco não, deixa que ele bebe o vinho dele, me dá do meu, me dá da minha água que eu tomo, eu oro a Deus e Deus abençoa. Sabe quanto tempo foi isso? 3 anos. E foram ver a diferença entre eles. Os meninos que não comeu do manjar do rei, mas tá ruim isso aqui. Estava bonito, fofinho, assim, chega a dar cor. Eu falei: esses meninos estão bonitos. O que eles fizeram? Eles não se contaminaram com a comida do rei. O que acontece? Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Nós não amamos o mundo, nós não gostamos do mundo. Nós somos protestantes. Protestante contra o quê? Nós protestamos contra o mundo, contra o pecado, contra as coisas vis. Pode vir lá de fora, mas nada vai tirar a gente da presença de Deus. Jovenzinho fez a diferença. E o que Deus fez? Deus honrou a Daniel.
de um menino fino escravo de Jerusalém a governador da Babilônia. Não deixe o diabo levar sua identidade. Todo dia ele virava para Jerusalém, dobrava o seu joelho e orava 3 vezes por dia. Abençoa Jerusalém. Mesmo em meio à Babilônia, servindo o rei, ele não se deixou levar. Definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. E o corpo humano inteiro, o ser humano, segundo a sua fragilidade, mortalidade, a natureza humana pecaminosa, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão é consciência da carne, tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critérios ou normas moral no contexto em que busca pelo prazer individual, dita tendência e o egoísmo em um grau elevado. Um texto interessante sobre carne, primeiro, o conceito bíblico da carne. Gálatas 5,16. Quem achar, leia para mim. Leia o 16 e o 17. Gálatas 5, 16 e 17. Aleluia. Esse inimigo, irmãos, ele é interno, ele está dentro do crente, pois se refere à parte da natureza carnal, pecaminosa, natureza humana, caída. Biblicamente aponta para o homem que está separado de Deus e que vive na prática do pecado. O duelo se dá porque, tendo a nova natureza impiatada no seu ser, quando aceita Cristo pela fé, torna-se uma nova criatura e o cristão passa a andar, a viver no Espírito. Busca agradar a Deus. Por outro lado, a carne, isto é, a velha natureza, que contraria isso a nós. Deixa eu explicar aqui. Quando a gente aceita Jesus, aquela velha criatura morre e nasce uma nova criatura. Aos novos convertidos que estão aqui. Essa luta contra a carne, irmãos, ela é necessária que acompanhe junto com ela a fé, porque sem a fé não tem como você nascer de novo. Porque você precisa crer e entender que você mudou. Tem gente que aceita Jesus e ainda não creu na sua conversão. É por isso que ele ainda pratica as velhas coisas. Ele diz: eu não consigo, eu não dou conta. Mas sendo que ele já morreu para a carne e agora ele nasceu no Espírito. Então, quando nasce do Espírito, a luta agora é contra a carne, contra as suas próprias vontades, contra os seus prazeres. Está entendendo? Agora, ferrenha entre você e você. É algo que não tem ajuda do pastor, não vai ter ajuda da mamãe, ajuda do papai. É você com Deus. A carne vai sempre gritar, querendo ser abastecida. E o abastecimento da carne velha é o pecado, é a mentira, é o roubo, é a lascívia. Por que? Vou desligar aqui. Então, irmãos, a busca que a gente precisa, em primeiro lugar, é em agradar a Deus. Como é que eu faço, pastor, para me vencer essa carne?
agradando a Deus. Com jejum, você move o coração de Deus na oração. Quando você faz isso, quando você quebra esse mover de Deus, quebra o coraçãozinho do Pai, você se torna forte no Espírito, não dando brecha às obras da carne. Romanos 8:5, a Bíblia diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí é a hora que você está com o papai na intimidade, você vai se declinar para as coisas espirituais, não dando espaço, oh glória, para que a carne venha trazer as suas armadilhas, porque a carne, ela quer ser alimentada, mas o Espírito também precisa ser alimentado. Então, o que fazer? Leia a Bíblia, tire 5 hinos, cante de noite, separa 2, mas vai se alimentando com coisas espirituais, e você vai vendo que isso vai trazendo vida, vai trazer paz para o seu coração. Olha o que Paulo fala no verso 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida, paz, alegria, amor. No verso 7 ele continua dizendo, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra... E quem age na carne se torna inimigo de Deus. É inimigo de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, ou seja, não entra na palavra, no crivo, não se endireita no caminho de Deus. E nem pode reconhecer a verdade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego é sarx, isto é, carne. E é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa. A parte de Deus degradada, sem a presença do Espírito Santo. O crente que é novo convertido, até mesmo aqueles que já estão há tempos, precisa do Espírito Santo. Paulo, em suas cartas, evidencia que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Vamos lá, Gálatas 5:19. O crente que não anda segundo a palavra, que anda com a natureza da carne, produz prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias. Primeira parte da carta. Segunda lista: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não vai trilhar na caminhada para ir para o céu. Então é noite de matar a carne e viver no Espírito. Matar os desejos carnais e viver no Espírito. Colossenses, mas de que maneira, pastor, que eu vou conseguir isso, pastor, é difícil. Não, Paulo vai nos instruir dizendo, Colossenses 3:2. Encontra aí para lermos juntos. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando você pensa nas coisas de cima, não tem brecha para Satanás. Não tem lugar para ele operar, não tem lugar para a carne agir. No verso 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é idolatria.
e pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É Bíblia, irmãos. Nos quais também, em outro tempo, andaste quando viveis nelas. Antigamente andávamos na carne, mas hoje temos que andar no Espírito. Pastor, aceitei Jesus, então tem que andar no Espírito. Pastor, eu estou cantando na igreja, eu estou pregando na igreja, então ande no Espírito. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem, como seus feitos. Passou, você é nova criatura. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Não faço prática para alimentar minha carne, mas hoje eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, eu estou nos cultos, eu estou firme, eu estou na presença, eu estou firme na rocha, diante de mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outras dos peixes, e outra das aves. Ou seja, a carne do homem, ela tem declínios. Quem anda na carne quer satisfazer somente a carne. Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida, é vida, é vida, é vida. Ah, pastor, quero andar no Espírito. É vida, você está chamando vida para a sua vida. Vem, vem, vem. Oh, glória. O terceiro inimigo do cristão, me pergunta qual? O mundo. E tem gente andando com o mundo de mão dada. Tiago 4,4. Quem encontrar, leia. Tiago 4,4. Tiago 4,4. Amém, irmãs. Repare que Tiago vai dar uma lapada, quando ele grita: adúlteros e adúlteras. Sabe o que é isso, irmãos? Adultério. Adultério não é só uma prática sexual. O adultério é quando a gente começa a fazer algo que se torna idolatria, aquilo que troca a graça de Deus, a glória de Deus. Adultério, irmãos, é você trocar um culto como esse para ficar em casa na rede social. Você está adulterando com Deus. Adultério, irmãos, que Tiago está dizendo, é quando nós andamos de mão dadas com o mundo e chegamos aqui e queremos fazer as coisas para Deus. Você está adulterando lá fora. Sabe, o marido, quando trai a esposa, depois ele vem com a maior cara de pau diante da esposa, quer beijar a esposa, quer agradar a esposa, mas sabendo que ele traiu lá fora. Então, Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Não tem como andar no mundo e vir para a igreja. Tem gente assim, está lá no mundo, vê o futebol, está vendo a novela, e mistura as coisas, e está lá no Netflix, amando o mundo, amando aquelas coisas. Agora é série do japonesinho, do chinesinho, e não sei o que, amando o mundo. Aí depois quer vir para a igreja. Eita! O mundo, com seus valores e práticas pecaminosas, mentalidades diabólicas, sempre será o nosso inimigo. Foi isso que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Na onde, pastor? João 15,18. Vamos terminar. João 15,18. Leia o 18 e o 19. Olha o que Jesus falou do mundo. João 15, 18 e 19. Falei, você leu outro. Olha Jesus falando: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Você vai ver que Jesus constitui agora inimigo do mundo. Jesus não gosta do mundo, porque o mundo aborreceu a ele. Verso 19.
Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Você não é amigo do mundo e o mundo não é o seu amigo. O mundo vai contra os valores. O mundo gosta do aborto. O mundo gosta da prostituição. O mundo aprova a festa da carne. O mundo aprova as coisas diabólicas. Tudo que é entregue a Satanás, o mundo gosta. O povo está engodado com isso. É por isso que sofremos ataques. O mundo diz que somos santos demais, que nós queremos aparecer demais. Com isso, aborreceu a Jesus. E também deve nos aborrecer. O que nós não podemos é andar de mão dadas com o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Oh, glória a Jesus. As 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: terra, o conjunto das nações conhecidas, raça humana, universo, os que se opõem a Deus, e esse tem o diabo como chefe, vivem na impiedade de modo geral. A Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, planeta Terra em que habitamos, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15 que lemos, quando diz, para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo, e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames, cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístolas, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 3 níveis de vícios infames que o mundo traz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São os níveis de vícios que todo cristão encontrará diante da sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. É por isso, irmãos, que a gente luta ainda com a doutrina, para que nós não venhamos cair no erro da sensualidade, da autodegradação, dizer não. Lá você pode usar a roupa que você quer, lá você pode se vestir do jeito... Não, aqui não é a casa da sogra. Aqui é a igreja de Deus. Hoje nós vemos pastores, irmãos, sem pudor, se vestem de qualquer maneira, de shortão, você vai lá, está com a camisa do Flamengo. Eu vi um conjunto de jovens no estado, bendita rede social, e está lá os jovens, eu vou comer na casa do pastor, e todo mundo lá olhando. Eu falei, rapaz, o pastor deve ser uma bênção, esse pastor aí. Quando filmou, o pastor está lá no churrasco, com a camisa do Flamengo, todo shortão, cavanhaquezão bem grandão. Eu falei, esse aí é o pastor. Então, são coisas que a gente estamos imitando e trazendo para dentro da igreja. Copia lá o cantor de axé, o cantor de forró, para aparecer dentro da igreja. Copia a atriz da novela, para trazer para dentro da igreja. Os usos e costumes que o mundo tem, estão trazendo para dentro. E nós temos que combater isso, irmãos. Como, pastor? Palavra. Bíblia. E isso, irmãos, só se dá em conta quando nós estamos firmes na rocha. O pastor chamou minha atenção porque eu estava de short, mas eu chamei a sua atenção porque o meu desejo é te ver na glória, é ser diferente, é andar diferente. Teve um jovem que eu tive que corrigi-lo. Graças a Deus ele não está aqui, mas eu tive que falar, meu filho, o senhor está despregando o que a gente prega na igreja. Não pode. Se um jovem te ver desse